Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós nos prepararmos para participarmos do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja também celebra, além do dia do Senhor, nós celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, que havia sido preparado para ajudar as pessoas a estarem preparadas para aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali no Rio Jordão, batizando as pessoas. As pessoas eram tocadas diante do que João Batista falava a respeito da vinda do Messias. E de repente, João Batista viu ali no meio do povo aquela pessoa, aquele homem que vinha ao encontro dele. E aí, essa pessoa, claro, era Jesus. E Jesus pede para ser batizado. Aí João Batista disse: não sou eu que tenho que batizar o Senhor. É o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus disse para João Batista: é preciso que se cumpra a justiça. Ou seja, é preciso que se cumpra tudo o que no Antigo Testamento se falava sobre a minha pessoa. Então João Batista, na sua humildade, ele batiza Jesus, e aí acontece esse fato que eu acabei de proclamar, e todos nós sacerdotes proclamaremos hoje na Santa Missa. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, do versículo 15 a 16, e depois do versículo 21 até o 22. O céu se abre. A primeira coisa, meus irmãos, que acontece ali no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo é que o céu se abre. Depois que o céu se abre, uma voz se faz ouvir, mas antes o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. Isso deve ficar bem claro, o Espírito Santo não é uma pomba, ele veio em forma de pomba. E aí se ouve uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Aqui, na verdade, meus irmãos, acontece o mistério da Santíssima Trindade. O Pai que fala, o Espírito Santo que vem sobre
a pessoa de Jesus. As três pessoas estão ali agora: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E neste momento a voz que vem apresenta, aquela voz que se faz ouvir, ela apresenta a pessoa de Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Deus agora apresenta Jesus. Ali, a partir daquele momento, Deus é apresentado, é manifestado através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que depois João Batista, ele testemunha dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Eu testemunho isso para dizer: essa pessoa que está aí não é falsa, não. Ela é verdadeira. Ela é Deus que veio no meio de nós. Mas interessante, o batismo de João Batista era um batismo apenas de purificação. E João Batista, ele vai dizer, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Esse Espírito Santo que vem sobre cada um de nós para que sejamos purificados dos nossos pecados, para que nós nos tornemos filho de Deus, filho da igreja, para que nós possamos, através desse batismo, sermos herdeiros do reino dos céus, porque lá com Adão e Eva nós perdemos a nossa convivência com Deus. Com o batismo agora nós nos tornamos, sim, herdeiros, filhos adotivos de Deus. E podemos participar agora da vivência divina. Quando nós passamos desta vida para outra, nós passamos a viver esta vida divina. Com o batismo, nós entramos no céu, meus irmãos. Sem o batismo, ninguém vai para o céu, não. Por isso a importância de sermos batizados, e a Igreja Católica viu a necessidade do batismo acontecer justamente após o nosso nascimento. Após o nascimento para esta vida, os pais já deveriam levar os seus filhos para serem batizados e no batismo receberem esse grande presente, que é receber Deus na vida. A Santíssima Trindade passa a habitar na vida da pessoa que é batizada, e aí ela vem e recebe as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, tudo aquilo que eu acabei de dizer. Então nós católicos já damos isso para os nossos filhos ainda criança. E aí tem os padrinhos junto com os pais, claro, primeiro os pais, né? Os pais junto com os padrinhos que irão ajudar essa criança no processo da fé dela, no crescimento espiritual dela, até o dia em que ela for chamada. Os grandes santos nos dizem que naquele momento em que Jesus ele é batizado, ele toca naquela água, o seu corpo santo toca nas águas do Jordão para santificar todas as águas existentes no mundo para o batismo de todos aqueles que iriam receber depois. Que coisa linda, meus irmãos! O corpo santo de nosso Senhor,
aquele corpo sem pecado que será oferecido em sacrifício por todos nós. Ele toca na água, santificando as águas. Que coisa linda! E ali, diante deste fato maravilhoso, o Pai, ele apresenta, e eu quero frisar isso mais uma vez, o Pai fala para João Batista e para aquela multidão que estava ali: ele é o filho querido, ele é meu filho querido, ele é o servo sofredor. Na primeira leitura nós ouvimos justamente isso, depois vocês peguem também para meditar. Isaías 42, do versículo 1 até o 4 e depois do versículo 6 até o 7. Assim fala o Senhor: eis o meu servo. A palavra servo aqui quer dizer: eis aquele que vai sofrer. Eis o meu servo. Nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele. Lembremos agora o batismo, o que aconteceu ali no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. É ele que vai julgar todos os povos. Um julgamento que vai acontecer com a sua morte. E o martelo, quando bate, o martelo bate dizendo assim: todos agora são justificados pela morte do meu filho. Já não há mais condenação para aqueles que creem em meu filho Jesus. Já não há mais condenação. Ele julgará, ele promoverá as nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seu ensinamento. Aqui já começa a falar do sofrimento de Jesus. Já fala que ele vai anunciar a boa nova de salvação. Lembremos que quando Jesus ele começa o seu ministério, a sua vida pública, ele já começa dizendo: é chegada a plenitude dos tempos, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele chama as pessoas a ouvir e através do ensinamento dele, as pessoas são chamadas à conversão, à mudança de vida, e essa mudança de vida que consiste em abandonar os deuses pagãos, abandonar a vida pagã e se voltar para ele numa vida santa. Eu, o Senhor, continua aqui Isaías dizendo: eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere o que vive nas trevas. Vocês se lembram que nesses dias nós vimos justamente Jesus entrando na sinagoga de Cafarnaum e lendo aquela passagem de Isaías 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, tirar do cárcere os que estavam presos e assim por diante. Aqui em Isaías 42 fala também disso. Ele veio para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então aquele que o Pai está apresentando agora,
este é meu filho bem amado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio trazer redenção e salvação para nós. Ele veio nos tirar das mãos de Satanás, meus irmãos, que nos dominava. Lá na primeira carta de São João, ele vai dizer que o mundo jaz sob o poder do maligno. Agora Jesus vem nos tirar dessa submissão que nós estávamos a Satanás. Lá no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus entra ali na sinagoga, o demônio que tinha possuído um corpo ali de uma pessoa, quando ele viu Jesus, ele diz: o que é que você veio fazer aqui? Eu sei quem tu és o santo, tu és o filho de Deus, o que é que você veio fazer aqui? Como se dissesse: tudo aqui é meu, agora você vem atrapalhar? Imagina só. E realmente Jesus veio para atrapalhar, para destruir as obras dele. No batismo do Senhor, o Pai está apresentando: esta é a pessoa. Ele é o Cordeiro que tira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus apresenta o seu Filho Jesus, ele está dizendo: é ele que é o Cordeiro, é ele que vai ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção, é ele que vai tirar o pecado do mundo, é ele que vai destruir as obras de Satanás, é ele que vai nos tornar santos, é ele que vai apagar os pecados de toda a humanidade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa quando nós comemoramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Messias esperado, que os profetas falavam, ele é o ungido de Deus. Que coisa maravilhosa nós estamos comemorando no dia de hoje. É o início da vida pública de Jesus. Até então, Jesus estava numa vida escondida. Ali é o filho de José, é o filho de Maria, é assim que ele era conhecido. Mas no momento em que ele é batizado, agora começa a apresentação dele. Agora as pessoas se admiram. Aquele homem não é simplesmente aquele filho de Maria, como se dissesse, ele é igual a todo mundo. Sim, ele é o filho de Maria. E Maria não é qualquer uma. É imaculada. É aquela que é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela é a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é aquela que é assunta ao céu. Mas aquele povo não tinha capacidade de entender isso. Nós, graças a Deus, nós católicos já entendemos tudo isso. Mas ele é o Filho de Deus, o ungido, o que tira o pecado do mundo. E ali Jesus agora é apresentado. A grande manifestação que se dá é justamente agora. Lembremos que no nascimento de Jesus, os anjos apresentaram: vão lá, alegrai-vos, não temam mais. Lá em Belém nasceu o Filho de Deus e tal. E eles vão, mas agora é o Pai que apresenta o Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro, falando de Jesus, está na segunda leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34 até o 38. Estava Pedro ali na casa de um pagão chamado Cornélio. E agora Pedro toma consciência de que Jesus, ele não veio somente para os judeus. Ele veio para todos. Aí ele diz assim: Pedro tomou a palavra e disse: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença.
Deus enviou sua palavra aos israelitas, isso aconteceu, isso lá no passado, e aí vamos entender quando Deus chama Abraão, para através de Abraão formar essa grande nação, através de Abraão. Então é isso que ele está dizendo. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então, essa pessoa de Jesus, ele passou o bem e expulsando o demônio da vida das pessoas. Ele é o que está sendo agora batizado por João Batista. Por isso que João Batista tremeu diante do pedido de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, ele só batizou para mostrar a necessidade do batismo para todos nós e para que as águas do Rio Jordão e todas as águas, como eu falei, fossem santificadas. Hoje, participando da Santa Missa e vendo o batismo de Jesus, é o dia de nós também fazermos a renovação do nosso batismo. Relembrar o nosso batismo, o quanto que Deus fez por nós quando nós fomos batizados. Aí lembremos do Padre que fez o nosso batismo, lembremos dos nossos pais, dos nossos padrinhos, da igreja onde nós fomos batizados, aquelas pessoas que foram batizadas ali em situações de morte, aquela criança que estava no hospital e que os médicos já tinham até declarado que não ia ter jeito, e ali os pais já fizeram o batismo. Agradeça ao seu pai, à sua mãe, por eles terem batizado você, e você viu que depois do batismo, claro que você não viu, mas depois que seus pais contaram, tudo se reverteu, a saúde voltou, os médicos ficaram até admirados. Quantos médicos, enfermeiros até que se converteram diante de um batismo de uma criança? Aqui eu quero agradecer também aqueles médicos, enfermeiros, católicos, que diante de uma situação dessa, eles batizam aquela criança. Quantos médicos, quantos enfermeiros que fizeram isso? Muito obrigado você que fez isso. Batizou aquela criança. Aquela criança até faleceu, mas ela foi batizada. Hoje é dia de agradecermos. Interessante que há um mês atrás eu estava no mosteiro lá em Caxambu, o mosteiro das Beneditinas, e a madre Ana Maria, ela estava fazendo seus 25 anos de vida religiosa. E estando ali, a irmã pediu que eu fizesse a celebração da missa, embora eu não me achasse digno para isso, mas eu acabei tendo esta graça de fazer o batismo, ou de fazer a celebração. E aí teve um momento que ela disse que um dos momentos mais importantes da vida dela foi o batismo. Claro, para todos nós o batismo é um dos dias mais importantes. E aí o padre que estava lá, que era ele é o pároco dela, mas como ela era beneditina, não podia ir lá na paróquia, porque ela é de vida contemplativa. O padre disse... Não, na verdade, ela não falou nada, foi o padre, agora eu me recordo, me desculpe, fiz uma breve confusão aqui.
o padre disse para ela que quando ele voltasse lá para a paróquia, ele iria beijar a pia batismal aonde ela tinha sido batizada. Interessante que depois a irmã mandou uma foto onde o padre realmente tinha feito isso. Ele beijou a pia batismal onde ela foi batizada e alguém tirou a foto. Que coisa linda! Para lembrar para ela, hoje estamos celebrando os 25 anos dessa madre, dessa vida dela, na vida religiosa. Mas isso acontece hoje graças ao dia em que ela foi batizada e ali estava a pia batismal. Beijemos, você que mora aí e sabe o lugar onde você foi batizado e você tem esse acesso à pia batismal, dá um beijo nessa pia batismal, agradecendo a Deus, porque foi através dessa pia batismal que você se tornou filho adotivo de Deus. A Santíssima Trindade passou a habitar na sua vida. Você agora é herdeiro do reino dos céus. Recebeste as virtudes teologais da fé, a esperança e a caridade. E ganhastes o céu como presente. Obrigado, Senhor, pelo seu batismo, porque diante do seu batismo, nós somos convidados também a sermos batizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.